Estamos live. Bem-vindo, Bruno. Mais um podcast do seu designer criativo louco, Filipão na Alemanha, fazendo esse podcast aqui de novo para conversar sobre assuntos do design, do marketing, da vida, da filosofia. E hoje tem aqui, cara, meu grande amigo Bruno Akiva, um carioca. Conta o paulista, mas eu gosto do carioca. Prazerzaço, E muita prazerzaço, sorte. Filipão. Ô, cara, muito bem-vindo aqui, mano. Tô contente que você tá aqui. É uma honra, é um prazer te receber aqui no nosso podcast aqui, simples e minimalista. É uma honra. Então, mano, tu quer se apresentar um pouquinho para quem não te Com conhece, certeza. talvez? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, né, Filipão? Opa. Um grande parceiro aí, já de longa data, o alemão mais carioca que eu conheço, um grande amigo, né, que a gente vai fazendo aí nessa teia aí do mercado, né? Certo, O mercado, ele proporciona grandes amizades também, né? Não é só negócio, não são só negócios, com é também certeza. amizade. Assim, me chamo Bruno Akiva, tem uma agência no Rio, a agência 021, venho de um na Eita. Firjan, Aham. travou, Não, voltou. né? Beleza. Voltou? Show. Trabalhei muitos anos na Firjan e Hum, fiz a minha transição, né, para empreendedor, para pessoa midiática que hoje eu sou, por meio de uma consultoria que eu fui fazer dentro de uma agência. E olha só. ali descobri um mundo maravilhoso, acabei Pois ficando, é. É. virando sócio e a coisa foi andando, né? E a gente está aí há mais de 10 anos no mercado, atendendo grandes players, né, tanto Hum, no Brasil quanto fora, né, e também atendendo aquele player que está começando, aquele empreendedor que tem um sonho de viver da sua atividade. E tem sido prazeroso demais. Então é isso, basicamente. Sou professor, né? é. Especialista em tecnologias educacionais, Sim, publicitário e, mais do que tudo, eu sou vendedor. vendedor. Esse é o primeiro ponto, Felipe, que eu queria falar aqui no teu podcast, que Claro. todo empreendedor, todo marqueteiro, todo publicitário, ele precisa entender que, antes de tudo, ele precisa ser vendedor, porque nenhum negócio se sustenta sem vendas. Então, acho Com que é o certeza, primeiro ponto. Primeiro ponto. com certeza. Eu concordo. A gente se encontra a 10 mil quilômetros de distância, né? Tu tá no Brasil, tô na Alemanha, mas no fim do dia tu tem que ser funeleiro, né, mano? Tem que ser um Tem funeleiro, que vender. fazer o funil, funil da Você tem que teia vender ali, né? Tem que vender, né, cara? Eu gosto de dinheiro também, cara. Vou falar a verdade, eu gosto de dinheiro. É, E, e a gente precisa vender exatamente porque todo mundo tem que tirar seu dinheiro. Não é algo tão idealístico, né? Que a gente pensa vai fazer uma caridade pro mundo. O que é bom também, que é ótimo. sim. Mas, ao mesmo tempo, é nossa profissão, né, cara? Então, Que todo, você falou todo ecossistema, né, precisa para gerar o capital, para sustentar. sim, Ah, né, todo propósito ele precisa de capital, na maioria dos casos, para a gente poder cumprir. Até para a gente poder entregar. Eu costumo dizer, Felipe, que quando a gente fala em vender, né, se a gente for muito. A gente colocar essa palavra assim de maneira muito seca, parece que é muito sobre só tirar o bolso do sim. cliente. Na verdade, não. Na verdade, vender é fazer com que todo um ecossistema se mantenha, famílias, pessoas que trabalham conosco. E por isso que eu digo, seja um especialista em vendas antes de ser um especialista em marketing, sabe? Olha, É, 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 uhum. É legal esse ponto. Eu vejo vários paralelos também com o meu trabalho como designer, mas por outro lado, você sabe que design às vezes tem problema com marqueteiro. A gente bate cabeça, né? Bate cabeça que tu fala, ó, o marqueteiro só quer vender e o designer só quer fazer arte, né? Só fazer um Picasso é ali, né? verdade. É, então eu costumava dizer,
eu não vendo. Eu não vendo, né? Foi o que eu costumava dizer. Mas eu abri minhas perspectivas nesse ponto, entre outros, por uma influência sua, porque se você pensar, todo negócio é vendas, né? Então é algo que vai caracterizar o seu negócio universal, em qualquer área, qualquer nicho que você estiver trabalhando. Então, realmente eu concordo. Você pega, né, vendas primeiro, marketing seria sua especialização, sua área, né? É a mesma coisa com design. Vendas primeiro, Exato. especialização em vendas, em design. Mas, mano, Brunão, esse negócio de agência é muito legal, viu, gente, falando nisso. Dá uma olhada no material, vou por todo o material, os links do Brunão. Dá uma olhada aí, gente. E dá um like também. Dá um, né? Dá um like aí. Por favor, né? Pedindo aqui. É, essa história aí de ser chefe de agência, é, como que você pensou que você iria fazer isso quando você era mais jovem? Era algo que você estava querendo sempre, algum sonho? Ou foi algo assim que realmente apareceu ao longo do seu desenvolvimento profissional? Excelente pergunta. Eu nunca me imaginei dentro de uma agência, nunca passou pela minha cabeça, de verdade. Uhum. Eu costumo dizer que foi o melhor acidente que aconteceu na minha vida. Eu sempre quis empreender, sempre quis ter meu Tá. negócio, mas para você romper entre o que eu chamo de tradicional, aquilo que é dado para gente, Uhum. o que que você Tá. vai ser, né? Ou você é engenheiro, você é médico. Dificilmente eu escuto alguém falando você é um empresário, você é um empreendedor, né? Sim. Uhum. Não passava pela minha cabeça, tanto que eu tive uma formação inicial seguindo uma linha de montagem como me falaram que deveria ser, É. né? Ah, Só sim. que Uhum. a minha experiência dentro de uma grande empresa me proporcionou, só para você ter noção, ter contatos como o Nolan, que foi o fundador da Atari, eh, Hum. dentre outros grandes players que despertaram em mim essa visão empreendedora. E Tá. por meio de uma consultoria, eu descobri a agência, né, a agência Entendi. 021. Eu descobri a criatividade, as possibilidades. Eu descobri que eu poderia, entre aspas, brincar de imaginar, sabe? Opa! E ali eu me encantei. E assim, esse encanto fez com que eu viesse a abrir meus olhos para essa possibilidade de estar dentro de uma agência. Tá. E um grande amigo falou: Cara, você tem todo o potencial e toda a conexão com esse mercado, com a agência. Vem para cá. E ali eu fui, cara. E foi assim, foi acidental. O melhor acidente que aconteceu na minha vida foi fazer uma consultoria para uma agência. E eu descobri que Sei, existia um mundo que é esse que a gente vive, sei. cara. É um mundo fantástico. A gente trabalha se divertindo, essa é a realidade. Apesar de Hum. sofrer um pouco, mas a gente se diverte muito, porque assim, criar, Felipe, criar é algo fantástico. Criar Demais. é É, ilimitado. E é quem é que mágica. pode. É mágica. E quem é que pode trabalhar com essa magia toda se não a gente? Pois é. E não só Entende? isso, você vê, a gente tá aqui praticamente trabalhando, mas ninguém tá de terno, ninguém tá de gravata, ninguém tem essa certa formalidade então, eu gosto muito da flexibilidade pessoal e profissional que existe na nossa área, de ser mais descolado, de ser mais pessoal, né? De focar mais na personalidade. Mas me explica, cara, esse nome 021, da onde veio esse nome? Eu conheço, acho que nos Estados Unidos se chama U21. É quando você é acima de 21 anos, né? Você tem o U21, aí você pode beber lá, o que é impressionante. Porque aqui na Alemanha, tu pode beber com 16 anos, mano. Nos Estados Unidos com 16 21. anos. É a Alemanha, mano. Tu tem que É uma... doutrinar desde o começo, né? Aquela cerveja Começa gigante, cedo, né? mamadeira. Põe a mamadeira com a cerveja, tá ligado? Começa cedo. Cara, Começa assim, mano. o 021 ele está conectado diretamente com o prefixo da cidade do Rio de Janeiro, né? Ah, sei. A agência 021, ela nasceu no subúrbio carioca, e a gente
visualizava o mundo pelas lentes cariocas do Rio de Janeiro. Então a gente imaginou uma agência com sotaque carioca, com a visão carioca de fazer as coisas. Então o sim, 021 surge daí, do nosso prefixo. Então a nossa identidade carioca, né? Essa raiz, né? Essa, essa visão, né, carioca. E aí tá, surge ali no subúrbio carioca, no bairro carioca chamado Campo Grande, onde ninguém tá. dava a devida credibilidade. Não, os caras estão fazendo um projeto chamado Agência 021 É. em um subúrbio, mas foi ali que a gente venceu, né? Que a gente rompeu, a gente Certo. mostrou ali a força do brasileiro, do carioca, né, Felipão? Que é Entendi. trabalhar dentro da escassez, usando toda a criatividade. Porque o Tá. brasileiro, não sei se você sabe, rapidamente, claro que você sabe, ele faz da escassez um negócio. Ele faz da tragédia um meme. Então, assim, então 021 nasceu ali por causa do prefixo do Rio de Janeiro. Nós somos uma Tá, agência carioca, mas hoje somos uma agência que eu posso falar com muito orgulho do mundo. Uma tá. agência que está aberta para o mundo, né? Então, assim, mas a gente tem muito orgulho, tá? Do nosso 021, né? E Entendi. não é por causa da idade, porque aqui no Rio tu já tem que começar a ser esperto desde moleque. Pois é. A gente vê a comparação das prioridades entre os países, né? Se você cair nessa consideração, Estados Unidos, o pessoal quer dirigir com 16 anos, né? Na Alemanha, o pessoal quer beber com 16 anos. No Brasil, o pessoal quer ser malandro já com 12 anos, né? Ou Com quer 12 ser. anos. 12 anos o Ou, cara já tá ou, envolvido já. ou o cara quer cantar funk, né? É, o, É, Condzilla. É, o Condzilla, né? Chama lá. o Godzilla é um grande nome, né? Hoje do. Pois é. Mas você sabe, cara, tudo que você descreveu, que eu acho legal, me lembra muito do filme Cidade de Deus, né? Que é uma grande caracterização da realidade brasileira no Rio, né? Carioca. E eles mostram como se fosse atrás dos bastidores, realmente, né? O que que acontece, né, na Acontece. vida diária. O que que acontece mesmo, né? Então me lembra bastante disso e achei bem legal o conceito de você criar algo do zero numa região onde não se espera ter esse tipo de Não tinha iniciativa. cultura, não tinha Não cultura. tinha A cultura, cultura né, cara? local não tinha essa ideia É, de agência. E de repente você vê e uma agência recebendo jogador de futebol do time mais popular do Brasil dentro da olha só. agência. É, Você vê uma das maiores empresas do mundo contratando uma agência do subúrbio. Eu não vou falar o nome, mas uma empresa de transporte, né, de aplicativo. sim, Ela sim, chegou no Rio de Janeiro com a proposta do delivery também, né? tá, E nós fomos a agência inicialmente que atendemos uma empresa de porte internacional no mundo todo, né? tá. E aí isso também, Felipe, é bem interessante falar, faz com que a gente fique em foco para os universitários, né? Onde eles passam a querer conhecer a agência, fazer entrevista conosco. Por quê? Certo. São as mesmas pessoas do subúrbio vencendo. E ele se espelha na gente e fala, cara, eu quero conhecer esses caras, porque eles falam a É, minha língua, eu quero entender o que eles estão fazendo. Então, entendi. assim, por isso que a gente tem muito orgulho, não de ser bairrista, local, não é isso. É de trazer para as pessoas essa ideia que é possível você vencer, Tá. independente do lugar que você nasceu, independente Uhum. do local de onde seu endereço esteja. Porque Certo. mais do que o endereço, mais do que o local, você carrega uma mentalidade. É Claro. é a Uhum. mentalidade que transforma, sabe? É a mentalidade que faz você alavancar. É o caso quando você está dentro de uma sala de aula, tá todo mundo aprendendo a mesma coisa.
Quem se sim, destaca é aquele que busca mais, aquele que experimenta mais. Mas é por aí. entendi. Então é um bom exemplo, acho, para a comunidade, de inserir, né, esse fogo, né, no coração das pessoas, essa paixão de ver vocês fazendo, ver vocês ganhando. E eu acho muito, muito bacana. É um efeito colateral também, né? Que talvez vocês não previram antes, mas eu acho que é algo que enriquece toda a comunidade se auto-enriquece. Né? Então, um dá, o outro recebe. Um dá, o outro recebe. E do jeito que vocês trabalham. Falando nisso, o que eu mais gosto da Agência 21 é aquela propaganda do Uber Eats. Do Uber Eats. Porque tem umas fotos. Eu tô babando aqui, já tô com fome de novo, entendeu? Das Legal. fotos que vocês colocaram. Do cheeseburger. Ficou maravilhoso, né? Mas você pensava ou não? Você falou bastante aí da identidade carioca. Você acha que ainda tem muita tensão com a identidade paulista, que é classicamente oposta em vários respeitos, né, em termos de horário, em termos de disciplina, né, em termos de fazer, neurose. Né? Então, você pensa São Paulo é que nem Nova York, né, em termos de dor de cabeça e negócios. Né? E eu vejo o Rio de Janeiro talvez mais similar à Califórnia, talvez um lugar mais tranquilo, onde as pessoas acho que vivem mais, aproveitando mais a vida, né? E o paulista, é uma crítica também do paulista, é muito focado só em negócio, só em negócio. Então eu acho que, claro, tem um complementa o outro um pouco, né? Mas o que você acha da tensão atual? Mudou muito? E como que tá o status nesse ponto? Eu acredito, Felipe, que isso nunca vai deixar de existir, né? Muito mais do que a tensão e essa suposta rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, É. ela não existe só no campo dos negócios. Ela existe desde o time de futebol, desde o local que aqui é melhor para viver, aí não é. Mas pegando essa lente e voltando aqui para o mercado de trabalho ou pelas relações Tá, empresariais, eu vejo que estamos numa mudança, tá? Estamos numa estamos melhorando os relacionamentos. Eu vou dar um tá, exemplo prático. certo. Eu fui abordado por um paulista no LinkedIn, né, alguns anos atrás, hoje meu amigaço, e ele fez um primeiro trabalho comigo, um trabalho pequeno. Certo, Eu certo, entreguei tudo certo, os entregáveis, no tempo certo. certo. E aí ele falou assim para mim: agora eu confio em vocês. Ah, é? Agora Ô, sim louco. eu confio em vocês. É um fato que ter uma empresa no Rio de Janeiro, hoje num endereço diferente, não estou mais no subúrbio, mas estou num outro Certo. endereço, por uma questão de mercado, acaba prejudicando um pouco em alguns aspectos, porque existe um preconceito sobre o carioca ainda, sobre uma empresa Tá, carioca. É o pré, né? Não tem um conceito definido. Então, esse tá. preconceito, ele faz com que a gente sofra um pouco. Mas, uma vez que o relacionamento ele é estabelecido e ele entende, por exemplo, que ele está fazendo negócio com uma empresa séria, com quem Certo. tem know-how já essa dúvida ela se dissipa, tá? Mas é um fato que a gente enxerga o Rio de Janeiro mais solto, vamos dizer assim, o Rio de Uhum. Janeiro mais praia, mais samba. Isso daí está no inconsciente coletivo, né? E a gente Ah, enxerga certo. São Paulo também como uma Nova York, que não para, não dorme, mas Uhum. também não é um ponto que eu considero assim, generalista, porque São Paulo também tem as quebradas, São Paulo também tem a rapaziada que se Sim. assemelha com as suas diferenças culturais. Mas o Rio de Janeiro, ele realmente, todos que estão no Rio de Janeiro com empresa, eles sofrem um pouco para furar a bolha. Isso daí Certo. é um fato, né? Isso é um fato. Entendi. É, Uhum. é assim, existe a desconfiança, é como se o carioca fosse o malandro,
Valeu. Tipo assim, esse cara vai entregar, essa empresa vai entregar, Sei, sei. mas hoje, depois de 10 anos, né, desculpa, depois de 10 anos, eu vejo que a gente conseguiu ganhar a confiança, né, porque então atendemos empresa nível nacional, fora, então a gente apresenta a nossa estrutura. Mas voltando aqui, eu vou voltar aqui. Tá. O Carioca, a empresa, não falo nem o Carioca em si, mas a empresa que está sediada no Rio de Janeiro, realmente ela sofre um pouco. Tanto que a gente Uhum. vê hoje, Felipe, muitas empresas do Rio de Janeiro buscando o endereço em Florianópolis, buscando o endereço em Uhum. Curitiba, em São Paulo, Tá. né? Nós já estivemos também em São Paulo, mas no fim do dia, o que vale é esse Hum, aqui, ó, um a um com o seu cliente. tá. Ele sentir você, sabe, também. Tem muito disso. Uhum. Esse Certo. sentimento, eu não descarto isso. E hoje eu tenho parceiros em São Paulo, cara, chega a ser engraçado. E aí a gente deixa de ter desconfiança em relação à empresa, Tá. onde ela está. Mas a gente começa a brincar, pô, o Flamengo é melhor que o Corinthians. Ela é. O Rio de Janeiro é mais bonito que São Paulo, e São Paulo é melhor para se viver. Mas isso é algo que eu acho que só traz beleza pra gente, a diversidade, Hum, né? pois é. Só Uhum. mostra o Brasil como ele é grande, esse continente, esse país chamado Brasil, esse continente, nas Nossa, diferenças, sim. né? Mas tem sido assim, a minha experiência tem sido muito positiva, a gente cresceu muito com os paulistas. Tá. Então a confiabilidade tá aí, tá carimbada. Opa. Não, que bom, porque antigamente eu trabalhava na Câmara de Comércio e tinha muito lidava bastante com carioca e os estereótipos foram confirmados em vários cenários e contextos, mas foi com você que a gente já trabalhou junto, né? Que também eu vi, ok, carioca pode ser diferente. Talvez um paulista light, um paulista São Paulo. zero, né? Paulista Isso. zero. Mas sabe o que eu achei interessante, cara? Se você pensar, talvez você pode contar um pouquinho sobre isso, se você quiser. Que agora você estava se destacando mais como consultor, né? Você quer estabelecer, né, um pouco mais na direção de consultor. E se a gente pensar no diferença do carioca com o paulista, e eu concordo com você que diversidade a gente tem que celebrar a diversidade. A gente se complementa, que é lindo, né? Que é algo mágico, né? Mas se você pensar, a gente pode pegar o Rio com o Brasil e a gente pode aplicar com São Paulo, e a gente pode aplicar Brasil e Alemanha, né? Que também a gente pensa como que a gente é tão diferente, mas a gente pode se complementar. E você como então consultor, cada vez mais consultor e trabalhando em projetos internacionais como comigo e com os clientes aqui da Alemanha, o que você acha do, do trabalho diversificado em dois países ou duas culturas totalmente diferentes e como que a gente pode aproximar os dois ao mesmo tempo diminuindo os pré-conceitos e diminuindo os estereótipos que existem, mas talvez existem menos do que a gente acha, né? Legal, Felipe. Quando a gente fala em estereótipos, né, como você disse, existe, mas hoje cada vez menos, né? Acho que o mundo, a globalização, essa disrupção toda, as pessoas estão vendo que elas se parecem bastante no fundo, né? Como Sim, ser humano, exato. se parecem muito. Óbvio, aqui as diferenças culturais. Mas um passo atrás sobre a questão da consultoria, né? Cada vez mais eu tenho caminhado para as consultorias porque isso me traz proximidade com os meus clientes, traz possibilidade de ter uma troca mais real e para Hum, entender quais são as suas dores e propor tá. o remédio adequado para cada etapa. Porque eu tenho observado que o mercado de agência, por exemplo,
Ele é um mercado onde, no final, a maioria das agências não conhece seu cliente na profundidade, Tá, não conhece, quais realmente são as dores. Você entrega um produto de prateleira. Ah, tá. Uhum. como que funciona social media? Ah, eu faço 3 postzinhos na semana, faço isso e isso, pronto. Será que o mesmo modelo funciona para todas as empresas? Será? Não funciona, né? Então eu comecei a entender que o papel do consultor, e não do consultor que faz isso e vai embora, não é isso. Tá. Consultor que está próximo, ele gera mais resultado na ponta. Uhum. Isso faz com que você tenha ali um LTV, esse tempo ali com o cliente dentro da sua base, muito grande, maior. Eu, Certo. eu tenho clientes já que estão aqui comigo 4 anos, desde que eu mudei minha abordagem, né? Então, quando eu falo em consultoria, é sobre proximidade, sobre entender de fato Uhum. o cliente, né? E não entregar um produto de prateleira como se ele funcionasse para todo mundo. O desenvolvimento de Entendi. uma identidade visual, ele não pode funcionar da mesma maneira para todos. O processo criativo não pode, Não pode, é. certo? Exatamente. Então a gente, quando fala em consultoria, é essa pegada, e eu tenho feito esse trabalho para muitas empresas e tem sido assim gratificante ver o resultado final, porque eu cansei de vender produtos que me beneficiavam, mas não geravam o resultado esperado para o cliente. Essa Certo. é a realidade hoje, tá? Então a gente precisa pensar assim que existe um investidor, que existe um cara que é, aloca tempo, recurso, e a gente tem que honrar isso, né? A gente tem que Uhum. honrar o empresário, o esforço que ele faz quando ele te contrata. Claro. Uhum. Em relação a essa diversidade, quando a gente fala, por exemplo, marketing Brasil-Alemanha, é, eu acho um encaixe perfeito quando a gente fala em diversidade. Porque quando a gente pega o Brasil, o que que eu vejo quando a gente fala em marketing aqui no Brasil? A gente vende muita emoção, sabe? Certo. A Uhum. emoção, o divertido, o Uhum. colorido, é A algo que está, malandragem. A a malandragem. malandragem, é algo que está no nosso DNA. A marca amiga. Então Certo. aqui, quando a gente pensa em uma campanha, a gente pensa em tocar os corações. A gente quer Olha só. que o potencial cliente enxergue a marca como uma amiga dela, sabe? Que tenha esse apelo emocional. Certo. Quando eu Uhum. vejo, por exemplo, um projeto na Alemanha, sem generalizar, eu não quero generalizar aqui no podcast, mas eu vejo muito campanhas que vendem a funcionalidade, a competência. Competência. Você Certo. tem- Então, assim, a marca ela é confiável. Então, eu vejo o Brasil vendendo a marca amiga e a Alemanha vendendo a marca confiável. Olha Então, só. Uhum. quando a gente junta Brasil e Alemanha, por exemplo, nessa diversidade, nós temos uma potência magnífica. Então, essa é a beleza da diversidade. Então, assim, quando a gente Certo. fala em estereótipos, foi o que eu te falei, a gente joga isso por terra quando os times se unem. Eu conheço muitas pessoas que estão na Europa e no início é sempre aquele negócio: será que eu vou ser bem tratado? Será que vai ser legal? Será que eles vão achar que eu sou assim, um Certo. assado? E eu vejo pessoas falando assim, cara, isso é só no começo, depois estamos todos assim, somos Claro. amigos, falando linguagens parecidas, outras que divergem por questões culturais, mas no final, se pegarmos as potencialidades de cada cultura, de cada país e juntar, cara, ninguém segura. Tá. Então imagina, Brasil, a marca é sua amiga. Você imagina a Alemanha, a marca é confiável, a marca é competente, a marca entrega o que promete. Uhum. Entendi. São muitos pontos interessantes, né? Eu ouvi também uma frase faz tempo, eu nunca esqueci, que é tipo, planeje com a mente, mas crie com o coração. Né? Então, se você pensar, a mente seria a parte alemã, né, digamos assim, e o coração seria a parte brasileira, né? Então a gente faz parte do corpo humano, digamos assim.
vai saber, às vezes a França é o fígado, né? Às vezes a Rússia é o estômago, né? Então vai, vai complementando o corpo, a anatomia do Eu, corpo. desculpa, É, pode falar. opa, uma pergunta que eu estou muito interessado em saber a sua perspectiva. Por exemplo, o brasileiro pode ter 3 passaportes. Aí que você pode fazer um negócio da Itália, né? A cidadania italiana, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho passaporte alemão, mas eu poderia ter o italiano também. Então, eu teria 3 passaportes. Aí você pensar, é uma analogia a todos esses mercados ou essas culturas que você quer entrar de uma maneira pessoal e profissional. E a diversidade, como você falou, a Alemanha é um perfeito encaixe com o Brasil, tá. Mas o que que acontece se a gente adicionar mais uma cultura, e mais uma cultura, e mais uma cultura? Você acha que vai contribuir mais, ou você acha que vai começar a diluir cada cultura ao ponto que você não entende nenhuma? Faz sentido? É, faz sentido. Você está falando em ampliar a diversidade. Ampliar a diversidade, é. Será que vai diluir cada cultura? Não dilui na minha concepção, óbvio, é uma concepção muito, de uma perspectiva muito baixa ainda, né? Mas não dilui, na minha concepção, ela amplia. Obviamente, Felipe, que é importante eu falar sobre liderança aqui, tá? Uhum, Obviamente. Eu vou inserir aqui a visão da liderança, porque o papel do líder é que vai fazer com que isso seja harmonizado. Porque é tá, quase que uma tempestade de ideias, tempestade de sim. ideias culturais, né? Vamos colocar assim, onde, obviamente, toda pessoa puxa para o seu lado, né? Então, para o brasileiro, o que a gente faz é magnífico, para o alemão, o que ele faz é magnífico. Mas a Claro. figura do líder que tem a visão do todo é que Tá. leva todos para o ponto ideal, se é que existe o ponto ideal. Hum, Onde eu quero chegar aqui? Eu quero te falar o seguinte: é que, de fato, só vai amplificar a diversidade, vai ser maravilhoso, mas se uhum, você não tem alguém que tenha essa mente mestra para poder uhum. extrair de cada um o seu melhor e no final ter um grande quebra-cabeça, aí você perde, aí dá problema, aí vai Entendi. quebrar o pau. Ou seja, pegue eu vou te dar um exemplo muito interessante. Você pega aí um quebra-cabeça, são quantas peças? São várias, tem 5.000, quebra-cabeças 10.000? gigantes, É, certo? sim, sim. E tem que ter alguém para montar isso, para liderar isso, para ter um cenário maior, para ter um Hum, cenário que realmente seja funcional. Então, assim, entendi. culturas diversas, pessoas diferentes. Nesse caso, dessa tua pergunta que é maravilhosa e difícil de responder, é necessário a figura do líder que tenha Tá, essa base cultural para extrair o melhor. Não sei se fez entendi. sentido, mas é o que eu Sim. imagino dentro de um projeto. Não, eu acho bem interessante essa perspectiva, né? Você tem que ter um olho, alguém que manja um pouco de todo, uma visão geral, completa, holística, A visão do, holística. visão holística, né? De várias culturas. Então, digamos, você tem 12 culturas diferentes representadas em funcionários. Você tem que saber um pouco de todas, e manjar uma totalmente, eu acho, para ser o ponta, né? Para poder fazer, agir, inspirar e todo mundo se entender, né? Então, essa parte multicultural, às vezes ela fica meio complicada, porque às vezes tem tensões entre países, às vezes tem tensões da comunicação, às vezes tem entendimentos diferentes, até o método de pensar, puta, isso aí eu tô falando, a Tá questão falando da método de pensar. é difícil, né? E eu acho que é que nem jogar uma moeda, cara. Pode dar totalmente certo ou pode dar totalmente errado, né? Essa questão, né? Porque Mas eu tem já algo interessante nisso que você está falando. tem. Então, por exemplo, eu trabalhei para a Siemens um tempo atrás, muito tempo atrás, lá no Brasil, né? E a gente recebeu uma delegação da Alemanha, na parte de comércio, nem lembro onde estava, e um dos brasileiros
fez o saludo do Hitler, né, quando ele viu os alemães. Caramba. Então, dentro da empresa, né, os alemães ficaram putos e foram embora. O que você acha que vai acontecer? Né? Então, são talvez besteiras, né, ou faux pas que as pessoas fazem que pode realmente prevenir uma parceria, pode detonar uma parceria, né? Então, você tem algumas minas, tem o campo de minas, e você tem que aprender a agilizar nesse campo de minas. Mas eu acho que se você sabe fazer isso de uma maneira eficiente e diplomática, que onde você coloca importância em todas as culturas, a mesma importância em todas, proveito disso. E cortou Deu, de... Mas tudo bem. tá. É, né, o que você ia falar referente a Eu isso? te falar que essa sua pergunta é tão boa e a gente tem uma pauta aí para muito tempo para discutir, é que além das culturas, dessa diversidade, existe uma cultura maior quando se trata do mundo corporativo, que é a cultura da empresa, Tá. Uhum. que acaba sendo maior no sentido do direcional que os profissionais vão ter, né? Então, hoje Certo. você tem as big techs, por exemplo, pessoas do mundo todo, diversidade, etc. Mas existe uma cultura empresarial, processos empresariais que direcionam, independente da cultura que esse profissional esteja, para a cultura que é maior, naquele caso ali, Sim, que é a cultura da empresa, os processos da empresa. Mas, entendi. sabe, então, assim, a gente que trabalha aí com grandes empresas, aqui no Brasil, eu acompanhei grandes empresas como a Petrobras, por exemplo. Cara, Certo. é uma empresa gigante, uma das maiores aí que a gente tem, né? E aí você vê processos bem definidos, qual é a cultura da empresa. Então, isso, de uma certa maneira, faz com que também os funcionários, por exemplo, eles tenham que ir só até onde a empresa fala que ele pode ir, né? Então, a parte criativa, Ah, por exemplo, nesse caso, morre, sim. mas também direciona todos, independente da sua cultura. Mas esse é um assunto bem abrangente, uma pergunta Claro. que traz muitas visões e concepções, mas muito boa. Ou seja, vamos fazer uma salada. No final fica gostosa a salada, né? Pois é. Fica gostosa. Muito legal essa perspectiva, eu concordo. Tem sempre algo acima, né? Algo mais importante que nos conecta de uma maneira ou outra. E é engraçado que muitos negócios realmente são que nem país, que a gente estava conversando antes. Tem um PIB, tem uma cultura, tem uma hierarquia, tem lugares diferentes, né? Se tiver várias bases, né? Por exemplo. E você tocou aqui no assunto aqui que eu já estava pensando para a gente incluir é, quando a gente começar a finalizar o negócio das redes sociais, né, que você mencionou. Então, eu teria uma pergunta talvez interessante para você em primeiro lugar. Você acha que, assim como a gente compara o Brasil com a Alemanha, você acha que a gente poderia é, aplicar esse modelo de diferenças se a gente está falando de continentes? Então, por exemplo, você pega a América Latina comparado com a Europa, será que tem um jeito de, de mesclar, tem um jeito de ter uma convergência, uma comparação direta por continente, que é o nível acima, né? O nível acima do que por país, né? Digamos assim. E nesse contexto, né? Você está falando já das redes sociais. O que você acha? Como você acha que por exemplo, o Meta, com mais de 2 bilhões de usuários no mundo inteiro, também é um quarto da população, né? O Pode Meta, repetir que deu uma claro, o travada no Meta meta quando fosse. é. Agora tá tudo certo? Agora? Tá Agora indo tá. agora? Tá. O Meta Tá. tem 2 bilhões de usuários. É um quarto da população mundial. Então também é um país, né? Ou muito mais que o país, muito maior que o país. Então, referente ao Meta, é, como você acha que o Meta está se desenvolvendo como reação à globalização, como reação à identidade cada vez mais mesclada é, e difusa, né? Como você vê o desenvolvimento das redes sociais sob a perspectiva de diferenças culturais, estereótipos, tudo que a gente falou,
qual direção você acha que está indo, e pode até talvez incluir a inteligência artificial nesse ponto, qual a significância da IA nessa convergência de culturas globais, seja por empresa, seja por continente ou país. Vou começar te respondendo de trás para frente, é uma pergunta também com muitas camadas, são muitas camadas para a gente desenvolver, mas eu vou me atentar principalmente nesse fenômeno, né, que a gente está vivendo, que é essa disrupção toda, quando a gente fala Tá, sobre IA, né, sobre inteligência artificial. sim, Eu acredito muito, Felipe, que com esse advento, com essa questão toda que envolve a IA, as redes sociais elas vão se uniformizar de uma certa maneira. Em que sentido eu estou falando isso? O ferramentário hoje que nós temos de acesso, por exemplo, alguém que vive na América Latina, em um país talvez é, muito pobre, sem recursos, talvez ele não consiga desenvolver vídeos com qualidade, não consiga desenvolver toda uma parte de fotografia com qualidade, tá, escrever com qualidade. O que hoje, talvez, para um país que esteja no continente europeu, né, isso seja fácil, você comprar uma câmera, ter um celular de última geração, enfim. A IA, ela vai colocar todo mundo no mesmo patamar, porque o Meta está apontando e está colocando força tá. hoje nessa visão, onde qualquer pessoa vai conseguir desenvolver, por exemplo, vídeos com qualidade, desde que ela Hum, aprenda, obviamente, o mínimo ali. Qual é a é claro. ideia? Qual é a ideia do Meta? Só para vocês entenderem. A ideia do Meta é a democratização e o acesso com facilidade. Vou te dar um Uhum, exemplo. tá, Hoje, para tu fazer gestão de anúncios, por exemplo, no Meta, você vê cada vez mais a IA interagindo, te uhum, falando para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, onde você tem que melhorar. Isso significa que a figura do gestor de tráfego, ela começa a ser ameaçada. Essa etapa que o empresário pequeno talvez não tenha condição de contratar uma pessoa para fazer, tá. ela vai deixar de existir, ele mesmo vai poder apertar um ou dois botões e a É, IA otimizar o restante. com certeza. Então, onde eu quero chegar? Que as diferenças de continentais, quando se fala em redes sociais, de país mais pobre, de país que é rico, isso, de uma certa maneira, vai se tornar linear, cara, na minha Uhum, concepção. uhum, Porque o apontamento é o seguinte: hoje, a pessoa que não escreve, tem dificuldade para escrever, ela vai solicitar para a IA. Ela vai pegar ali no microfone do celular dela e certo. vai É, solicitar. A uhum, pessoa hoje que não sabe, não manja de desenvolvimento design, por exemplo, vai solicitar. E o resultado final não vai ser o mesmo de um profissional como você, claro. mas vai É, entregar para ela algo que ela não tinha. Então, assim, entendi. Uhum, o grande ponto é que a inteligência artificial vai mudar completamente o cenário e a forma de como criamos, entende? Então, acabou. Desculpa. Hoje, quem cria conteúdo na Alemanha vai se assemelhar a quem cria conteúdo nos Estados Unidos, no Brasil, na França, no Japão, porque é sim. uma tendência que todos nós iremos utilizar os recursos da IA. E quem vai ganhar nesse jogo aí? Talvez quem faça o caminho contrário, como você disse. Então, esse é um dos pontos que a gente estava discutindo antes, da convergência, né, da convergência global, com a IA estando disponível, como você falou, no meio do deserto para uma criança africana com celular, Pô, tá? A criança passando fome, mas tem acesso ao ChatGPT. Então, a democratização, né,
eu acho, na minha opinião, da IA, que não é IA, na verdade, é um modelo, né? É o modelo. IA de verdade não existe, né? Modelo de linguagem treinado. Eu acho que a gente está vendo, vamos continuar vendo essa transição, em primeiro lugar, para julgar o que é um bom resultado criado por IA. Então, como você falou, qualquer um pode ir lá falar, ó, vou criar 3 imagens aqui de propaganda, maravilha. Mas como você sabe que isso vai ser bom ou não, se a qualidade é boa ou não? Geralmente você vai precisar de uma pessoa acima, né, de um patamar acima, a IA, com experiência para poder entender e também às vezes dar um input pro IA para receber de volta o input correto. E você vê, por exemplo, o meu contador, tá? Só porque ele tem Excel, só porque ele tem acesso à calculadora, não quer dizer que eu sei fazer as minhas contas, por exemplo, né? Então, so- são ferramentas também que não é todo empreendedor vai saber ou vai poder usar a sua capacidade, né? Então, nesses casos, vai ter que contratar ou conversar com pessoas de fora. As melhores empresas, melhores campanhas vão continuar sendo feitas pela mente humana, eu acho, eu creio. É, principalmente com o protesto, né, de você ir contra os tempos, você se destacar exatamente porque você não usa IA como o resto da população, 99%, que vai usar essa IA, né? E o Meta, como você falou, você clica lá, né, tem o agente lá de otimizar, você clica, melhor, blá, blá, blá. É a mesma coisa, né? Todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então vai ter o produto de massa também, né? São as camadas, Nesse né? ponto, eu vejo. O que eu Oi? vejo, Desculpa. Felipe, nós temos camadas, né? Os Essa primeira camadas, né? camada é onde todos conseguem acessar e requisitar ações que Isso, consideramos simplistas. isso. E isso daí vai, de uma certa maneira, beneficiar muitas pessoas, vai bagunçar um pouco também o mercado, isso é normal. Mas o bom profissional, aquele que já está performando, que é dedicado, ele É. só vai ter só vai potencializar quem ele já é, né? Porque Isso, exatamente. essa é a grande sacada que eu tenho falado. A IA, Entendi. a IA vai fazer com que as pessoas percam seus empregos. Vai perder emprego quem não tem realmente a capacitação, a performance, a entrega. Porque o cara que é Tá, bom, ele só vai usar IA para potencializar o que ele já tem. Porque entendi. essa é uma realidade. Mas a democratização, ela está aí, né? E eu acho muito positivo, obviamente, porque eu estou falando agora com uma ótica aqui Brasil. Tá, Aqui hoje, para você poder contratar uma agência, contratar um profissional, não é todo mundo que tem condição. É difícil para o brasileiro, sabe? É difícil. O cara está certo. começando e geralmente aqui a gente quer empreender porque a gente quer se livrar de um emprego, né? Não, não quero mais trabalhar porque o que eu ganho lá eu posso ganhar aqui. O brasileiro tem muito dessa inocência também, Tá, não são todos, óbvio, de achar que empreender é fácil. E na verdade é mais fácil trabalhar para alguém. Mas isso é outro assunto, né? com certeza. É, né? Mas a questão desse novo mundo, aquele que dominar, aquele que usar a ferramenta para potencializar o que ele já sabe, ele vai sair na frente. Não adianta ele Tá. achar, foi o que você falou, que Hum, a inteligência artificial, os modelos vão fazer tudo por você, se você não tiver conhecimento. Não é assim que sim, funciona. É necessário que exato. você. Porque tem algo que o ser humano carrega que é o experimento, as experiências, o Experiências. sentimento, o A feeling, alma, né? a Uma certa alma. alma. E isso a É, gente, isso é nosso, vai ser sempre nosso. Então, assim, tá, a sua pergunta sobre em relação ao Meta, eu vejo dessa maneira, sabe? O tá. Meta vai apontar para essa democratização,
porque ele quer também ganhar mais. No final é isso Claro, também. Ele claro, com quer certeza. tirar, ele quer tirar as etapas. Ele não quer mais. O cara quer fazer gestão de tráfego, quer fazer anúncio na empresa dele. Ele não sabe, não sei nada, tem que contratar alguém. E aí ele não contrata e não faz. Aí o Meta fala: acabou. Os seus problemas acabaram, não precisa contratar ninguém. Aperta aqui que a gente vai automatizar tudo. Está entendendo? Claro, estou falando de maneira muito simplista, não é, Sim, dessa claro. maneira, né? Mas é por aí. A tendência é essa, que a inteligência artificial, os modelos, irão mudar completamente como a gente Tá, cria conteúdo, como a gente trabalha toda a propaganda, o marketing no geral. tá. Muito interessante. Essa perspectiva de potencializa quem você é, eu não tinha ouvido ainda dessa maneira. E me lembra muito quando você tá bêbado, isso potencializa seu caráter, né? Você Isso, mostra quem você realmente é, mostra quem você é. né? Pô, Se revela, né? Depois de tomar umas eu, cachaçinhas lá, eu vou cara. te dar um exemplo, tá? A gente fala aí sobre os agentes de IA, toda a parte de automação com agente. Um profissional que tenha KM, experiência, né? Que seja experimentado, para ele montar essa automação, a visão dele é outra. Para você solicitar algo para um modelo, você abre lá teu chat GPT, para você pedir algo, solicitar algo, tem que ter um conhecimento prévio também. Você tem que entender minimamente. Sim, sim, Por isso que eu falo, quem já tem vai potencializar aquilo que já está tá, dentro. E quem não tá. tem, é uma oportunidade que está aí, Com certeza. É entendeu? mais uma ferramenta. Mais Mais uma uma ferramenta. ferramenta. Ferramenta potente, mas tem que usar, não tem jeito. Né? De alguma maneira você tem que tirar vantagem disso. Mas, então, se você pensar assim, a gente tá chega no fim aqui para você poder almoçar finalmente, Né? comer arroz e feijão aí que deve estar com fome. Né? Arroz e feijão. O, como você vê, então, em primeiro lugar, o que está na sua pauta agora de planos no Brasil? O que é o próximo passo para você? E se a gente pensar na nossa cooperação, nessas iniciativas entrelaçadas do Brasil e da Alemanha, como você vê o potencial, ou como você vê, qual seria o melhor jeito, melhor maneira de tirar proveito das vantagens do brasileiro trabalhando na Alemanha ou fazendo um projeto na Alemanha? Qual que seria a melhor maneira da gente alavancar isso para a nossa cultura alemã? Filipão, essa pergunta, eu não sabia que tu vinha com as perguntas bravas, boas. É uma brincadeira, pergunta muito boa. É, a gente chegou a mencionar aqui algumas questões sobre a diversidade, né? Então, assim, em Tá, pauta, eu vejo que a criatividade, tá? A nossa criatividade ela é o grande diferencial para trabalharmos com os projetos que estão vindo da Alemanha. A nossa tá, criatividade. Não estou aqui falando que o alemão não é criativo, não é isso. Estou falando sobre o que sobressai, né, dentro da gente, dá uma travada. sim. Uhum. Então a gente tem para entregar hoje toda a nossa criatividade e nossa competência no que se refere a essa dinâmica das redes Uhum. sociais. O Uhum. brasileiro ele é muito inserido em tudo isso. Ele realmente ele entrega tudo, né? O empreendedor brasileiro, ele entrega tudo. Até os Pega tudo. problemas dele, ele entrega lá. Ele transforma em piada para poder ficar no hype. Pois é. Eu vejo muito isso. Isso é muito engraçado até. Então, Sim, assim, sim. em relação à sua pergunta, eu vejo que a competência técnica e a criatividade, e tem Tá. algo que o Brasil pode contribuir muito também, que é a entrega, cara. O brasileiro, onde ele chega em qualquer parte do mundo, ele é muito É. elogiado pela entrega. Ele não para. Não O- para, os- tá. Não para. Ele, talvez por carregar dentro dele aquele sentimento de ter que virar a chave, de vir de uma situação, às vezes, um pouco mais
desfavorável, ele se dedica horas e horas e horas e horas, ele não para. Uhum. Existem casos de amigos que relatam que na empresa, na gringa, eles falam, cara, para de trabalhar, vai descansar, já acabou o expediente. Pô. Não, mas ele está ali dedicado, né? Então, assim, Não, particularmente, eu vejo que a nossa contribuição com relação à criatividade e à competência técnica vai ser de suma importância e é importante nesse casamento Brasil-Alemanha. E, tá, especificamente, falando do Bruno Akiva, para onde aponta a sua carreira, os seus projetos, aponta tudo para desenvolvimento de automação por meio de agentes de IA. tá, E por que isso, cara? Porque eu vejo que a gente pode potencializar os resultados de várias maneiras. Um, tá. você ter mais tempo. Quando a gente Hum, implementa uhum. agentes de IA, eu faço com que o Felipe tenha mais tempo, ele consiga trabalhar menos e ter resultados exponenciais. Certo. Porque, porque qual é o pano de fundo disso tudo? É focar no ativo mais importante, Felipe, que é o tempo. Tempo não se recupera. Pois é. Dinheiro sim, tu Hum, perde e ganha. Então, se a gente pode usar os modelos, se a gente pode usar agentes de IA para fazer tarefas repetitivas, por que não implementar? Então, eu penso que hoje trabalhar com esse viés, com esse olhar, é algo que eu quero expandir. Eu quero entregar, por exemplo, para o mercado alemão agentes de IA que vão gerar resultados, gerar mais tempo para o sim. empresário, além de tudo que eu já entrego, que é a visão do marketing integrado. É isso, é para onde eu quero ir, é o que eu quero fazer como um propósito maior. Entendi. Isso eu acho que é um- uma ótima filosofia aí mais ou menos pro fim do podcast. A gente vai ver essa jornada. Espero que a gente vamos fazer muita coisa junto nesse ponto. Tem que fazer muita coisa junto. E só com o IA não dá. Você tem que Não ter dá. as pessoas corretas na sua vida, no seu negócio, para poder tocar isso aí para frente, né? Mas essa filosofia que você falou, da automação, de ter mais tempo. Talvez ter mais tempo é o futuro da humanidade. Eles fizeram o teste na Suécia, um tempo atrás, de trabalhar só 4 dias por semana em vez de 5 dias. Né? Então, sexta-feira é também dia livre, né? E, por incrível que pareça, a produtividade não caiu. Muito pelo contrário, subiu. Subiu. Né? Então, aquela questão, o paradoxo de você achar que tem que colocar, investir mais tempo para ter mais resultado, nem sempre é o caso. Você tem que Isso aí. investir mais tempo de uma maneira estratégica para ter um retorno exponencial, né? Então É mais talvez esse seja o eficiente, futuro. né? É eficiência. Como ser mais Eficiente. eficiente, né? Tem Isso, gente que faz isso. muita coisa, mas no fundo só está perdendo tempo, né? E É. a gente, Tô precisando dessa automação, viu? Isso aí pô, fazer para mim, essa automação. vou fazer. Chega de ficar lendo e-mail e ter que escrever todos os e-mails, responder todos os e-mails. Automático. Quando a gente fala, desculpa, quando a gente fala sobre automação por meio de agentes de IA, usando todos esses recursos, vamos pensar em nível bem baixo, bem pequeno ainda. Um simples e-mail que você às vezes passa o dia, Tá, a manhã toda respondendo e-mail, você poderia ter uma automação ali com agente de IA fazendo isso, sabe? Um simples relatório do Meta que você às vezes espera um tempão, você como empresário você pode pedir ali e chegar para você na hora. tá, O pano de fundo eu reforço aqui. O ativo mais importante é o tempo. Se a gente tá. não focar nisso, a gente está perdendo de fato o nosso tempo com tantas ferramentas, né? Foi o que você falou, o mundo ele aponta para isso, para termos mais tempo, para ter mais eficiência, tempo de qualidade. Uhum, Eu tô uhum. contigo nessa, cara. Eu tô contigo nessa. Pra gente poder ir pra praia. Tu vem pra cá pro Rio, pra E gente ir pra pela, praia. vamos lá, vamos comer Fazer um pastelzinho. podcast na praia. Fazer um podcast na praia. Por que não? Fazer. Fazer de sunga, né? Fazer de sunga ali, ó. Cara, fazer todo descolado, descontraído.
É uma boa, cara. Ou você vem pra Alemanha também, tô aguardando aqui. Boa. Vambora. Tô aguardando. Até você aprender o alemão. Tá praticando comigo. Tô praticando. Tem Tá sido. praticando. Desculpa. Ah, cara, então acho que é isso aí que achei legal aí a sua conclusão, basicamente, dos próximos passos, né? E tem muita estrada pela frente, isso é um fato. Tem muitas coisas a explorar, muitas coisas a implementar, muito potencial para a gente crescer e crescer junto, o que é muito importante. Então, então é isso, cara. Então eu acho aí que você tá no caminho certo. Espero que a gente possa fazer cada vez mais iniciativas das duas culturas, Brasil, Alemanha, Alemanha, Brasil, Europa, América Latina, que quer que seja. E, e é isso, cara. Quem quiser conhecer o trabalho do Bruno, que é fantástico, então eu vou colocar o link embaixo da agência, né? Pode falar com o Bruno direto se você quiser colocar um LinkedIn lá, mano. Vou colocar lá o Maravilha. LinkedIn, o pessoal te contata, porque o Bruno aqui na parte de marketing é fera e como todo mundo tá vendo nesse podcast, tem muitas ideias já rolando, muitas inovações pro empreendedor de uma maneira concreta também, né, que vai beneficiar empreendedores no Brasil, na Alemanha e qualquer lugar do mundo, né? É, então é isso, Brunão. Maravilha. Tem alguma conclusão aí pra gente? Cara, só quero agradecer pelo convite. Eu acredito que nesse podcast aqui a gente prova que a diversidade cultural, ela realmente é efetiva, né? Brasil, Uhum. Alemanha. Já desenvolvemos e estamos desenvolvendo projetos juntos, projetos de Isso. sucesso, projetos que geraram resultados, resultados concretos na ponta para o cliente. Eu acredito muito que vamos fazer muitas coisas ainda, muitas, muitas, muitas. E eu espero de fato que essa diversidade só aumente, Felipe. Como eu te falei, eu acredito muito na visão do todo, acredito muito que Sim. cada um tem muita coisa para contribuir, que somos peças de um quebra-cabeça gigante e que no final esses encaixes eles se transformam em um cenário lindo e maravilhoso, né, que é essa Ah, diversidade. Então, eu te agradeço pelo convite. opa, mano. Que Estou aberto para quem quiser fazer contato. isso. A gente trabalha de maneira muito focada no empreendedor, não só no Isso. negócio, mas focado no empreendedor, porque o empreendedor é um herói em qualquer parte do mundo. Tá? Eu Pois é. quero falar isso. Ele é um herói, cara. Ele gera É um herói. emprego, ele paga tributos, ele fica noites sem dormir, mas ele continua ali, mesmo na Sim. diversidade, batalhando para poder gerar os resultados. Então, assim, estou aberto para poder trocar ideia, estou aberto para poder Maravilha. tirar dúvidas. E isso tudo é só me chamar que a gente conversa, tá bom? Pô, maravilha, cara. Então, Brunão, eu que agradeço, cara. Prazer como sempre e vamos repetir logo, né? Porque é, tem sempre coisa a explorar, tem sempre coisa a falar e sempre coisa a aprender, né, cara? Então, valeu, cara, um prazer, uma honra, o Dr. Bora. Bruno, carioca. É isso aí. Eu entro em contato, gente, entra em contato com o Bruno, entra comigo, tá os contatos tudo no link abaixo. Valeu, então, Brunão. Valeu.